Ah, agora sim. Oi, Oi, doutora. consegui entrar. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, doutora. É sempre. Vamos esperar 2 minutinhos, Vamos, sem tá? Pra gente. problema. É sempre. O Instagram, ele é sempre. Essas lives do Instagram são sempre uma emoção muito forte, né? Porque na semana, porque na semana passada, o que que aconteceu? Nós não conseguimos, eu e o Vladimir não conseguimos fazer, fomos fazer assim, bate-papo antes da live, 1 hora antes da live, né? Então, o que que aconteceu? A gente, durante o bate-papo, a imagem dele não aparecia. Meu Deus. Aí nós, aí nós falamos assim, poxa, olha só, Vladimir, vamos fazer o seguinte, seu áudio está perfeito. Aparece a minha imagem, eu falo com você, faço as perguntas, a gente vai trocando ideia e sua voz vai aparecendo, beleza. Só que na hora H da live, quando a gente botou para valer, aí a imagem dele apareceu, entendeu? Então Ai, deu que tudo bom, certo. viu? Valeu a pena, Então, então. e o tema da live, era a questão justamente de meditação, né? De entrar em contato com o seu eu superior, né? Então eu falei para ele, nada como uma emoção forte, um estresse, para a gente meditar e para a gente aliviar os estresses. É verdade. Vamos esperar mais um minutinho. Aí o Antônio Vicente já botou meu joelho esquerdo do futebol. O que que tem, cara? Tá doendo o joelho? Mas você andou 40 quilômetros, que eu sei, num dia de caminho de Santiago. O Aí Antônio não há fez esse joelho que caminho. aguente. Pois é. Aí viu só? O cara andou 40. Ó, é uma preocupação nas caminhadas. Calma que a gente já vai falar do seu joelho, cara. Calma que a gente já vai falar. Guilherme entrou. Tudo bem, meu irmão? Tudo tranquilo? É uma preocupação nas caminhadas mais radicais, rapaz. O Antônio, o doutor, ele fez o caminho de Santiago, e num dos trechos ele andou 40 quilômetros. Eu falei para ele, por que tu andou 40 quilômetros? Qual a necessidade que você teve de andar 40? É que eu me empolguei, Estava com a Se empolgou passagem demais, não aberta. respeitou os limites do corpo e aí já era. Não, 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 não. Pô, tava com passagem aberta, ou seja, não tinha prazo para chegar, tava com liberdade de horário, o cara no dia andou 40 quilômetros. Porra! Eu falei, cara, por que tu andou? Por que tu fez isso? Qual a necessidade disso que você fazia? Ele é que eu me empolguei. Eu falei, ah, tá, beleza. É Manda nessa, ele lá nessa pro empolgação. consultório, então. É isso aí. Vai parar lá na clínica, né? É verdade. Muito bem, 8 horas. Aí, acho que a gente já pode começar, tá? Vamos Vamos embora. começar conversando um pouquinho? Bom, inicialmente gostaria de agradecer a presença da doutora Marcela Veloso aqui conosco. A gente até estava falando um pouquinho antes de entrar, isso já foi um convite antigo, que a gente vem trabalhando isso já há um tempo, né? Mas É sempre faltava verdade. agenda, né? Sempre faltava algum detalhezinho e tal. E hoje ela tem. Oi, Silvana, boa noite. E hoje ela teve a oportunidade de estar aqui conosco para bater um papo justamente sobre a questão da preparação física para o caminho, né? Então, só falando, para aqueles peregrinos que não têm experiência, para aqueles futuros peregrinos, o objetivo da nossa live hoje é realmente mostrar para vocês, inicialmente, que tudo é possível, desde que haja um planejamento, desde que haja um preparo físico, tudo é possível, né, de acontecer. E falar que o caminho de Santiago, ele é sim, tudo bem, que é uma caminhada espiritual, que é uma jornada espiritual, como todos falam, que é um teste mental para todos, né? Devido à questão do isolamento, devido à questão de viajar sozinho, devido à questão de você parar para pensar na sua vida. Todos nós temos essa consciência. Só que isso tudo acontece por intermédio do nosso corpo. Nosso corpo tem que caminhar, nosso corpo tem que peregrinar, o nosso corpo tem que andar 25 em média, minha média foi 23 quilômetros por dia, mas em média 25 quilômetros, que é o indicado, que todos nós falamos, que é a distância adequada. Então, antes de qualquer coisa que se fale em respeito do Caminho de Santiago, a gente tem que falar que sim, que Caminho de Santiago é uma provação física, né? É uma atividade física. E que o peregrino tem que se preparar para isso e deve estar preparado para isso, apesar de muitos não se prepararem. Então, a ideia de convidar a doutora Marcela para conversar com a gente é justamente isso. Primeiro, para, né, abrir os olhos dos peregrinos, né, da necessidade da preparação, e dar dicas e conversar a respeito um pouquinho disso. Doutora, se apresenta, por gentileza. Eu não pedi seu mini currículo, eu prefiro deixar que você se apresente.
Primeiro eu queria agradecer o convite, tá? Estou muito feliz por estar participando aqui da live. Eu demorei um pouco para aceitar, mas a nossa agenda se acertou, graças a Deus, e eu estou aqui. Eu sou fisioterapeuta, formada na Gama Filho, e eu sou instrutora de Pilates. Fiz o curso pela BBR. Tenho um Legal. consultório em Ipanema e um consultório em Vila Isabel. Bacana. Só uma perguntinha. Há quantos anos você tem esse consultório em Vila Isabel? Vila Isabel desde 2012. Desde 2012, nós estamos falando aí Isso. de 12 anos, né, Isso. de experiência aí. Muito bem. Então, peregrinos, o consultório dela, o estúdio dela e o consultório dela tem 12 anos aí de existência em Vila Isabel. Muito bem, doutora, seja bem-vinda, como eu disse. Vamos começar aqui a trocar uma ideia a respeito do Caminho de Santiago, de preparação física, né? Então, já falei da questão dos 25 quilômetros. 25 quilômetros de uma forma geral, muitos peregrinos falam assim, cara, 25 quilômetros por dia é muita coisa. Na realidade, 25 quilômetros por dia, 25 quilômetros são 3 voltas na Lagoa Rodrigo de Freitas, né? A gente está falando de 3 voltas, quase 3 voltas na Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Então, o que você acha, doutora, mais importante na preparação física para essas longas caminhadas que as pessoas, que os peregrinos devem fazer e devem percorrer diariamente? Tá? O que você acha mais importante quando a gente fala de preparação física? Assim, qual a primeira dica que você dá para o peregrino? Eu dou dica de começar caminhadas curtas, primeiro em terrenos planos, para depois começar uma caminhada mais longa em terrenos mais íngremes. Começar um preparo com no mínimo 3 meses de antecedência, preparar a parte cardiorrespiratória, pode fazer até uma bike, por exemplo. O cardiovascular ele tem que estar em dia também, não só a parte de força, e um fortalecimento de membros inferiores e do core. Muito bem. E aí eu como leigo e como muitos peregrinos que somos, o que é um core? São os músculos estabilizadores. Ele é responsável por manter a postura ereta. Então, são os músculos de lombar, quadril, glúteo, abdômen. Então tá. É esse grupo muscular aí que vai segurar a mochila. Exato. É isso, nas costas? Vai segurar o peso da mochila nas costas. Que muitos peregrinos, existe um número cabalístico que todos os peregrinos, que não sei de onde surgiu isso, mas todo mundo fala e repete, que a mochila deve ter no máximo 10% do seu peso corpóreo. Né? Uhum. Então, se alguém tem 50 quilos, 5 quilos. Se o cara tem 90 quilos, 9 quilos de mochila, né? O peso máximo da mochila. Isso é uma referência, mas não existe um estudo, eu não sei, pelo menos um estudo científico que fale que isso é o ideal para caminhar, né? Uhum. Então, assim, muito bem. Então, quer dizer, esses músculos preparam o peregrino para carregar sua mochila. Você falou da questão de iniciar com pequenas caminhadas, depois aumentando gradativamente, depois começar terrenos planos e depois diversificando o terreno. E aí vai a nossa observação e a nossa experiência como peregrinos, né? O caminho francês, por exemplo, que normalmente se fizer o caminho tradicional, que são os 800 quilômetros, saindo da cidade de Saint-Jean, na França, até chegar Santiago de Compostela, o peregrino ele vai passar por todos os tipos de terreno. Ele vai passar por terreno trilha, ele vai passar por terreno asfaltado, ele vai passar por terra batida, ele vai passar por cascalho, ele vai passar por subidas e descidas. Então, essa questão da diversidade, ou assim, de uma variedade de terrenos, ele fazer o teste com uma variedade de terrenos, a doutora falou muito bem, é muito importante para ele poder fazer esse treinamento, né? A minha outra pergunta era, por onde uma pessoa que deseja fazer o caminho deve começar o seu treinamento? Você falou do tempo, no mínimo 3 meses antes, né? Isso. Assim, mas vamos lá, na prática, eu estou pensando em fazer o caminho daqui a 6 meses, mais ou menos, né? Aí eu vou chegar aí vou procurar você, vou falar assim, doutor, vou fazer o caminho de Santiago, vou andar 25 quilômetros por dia, e aí, o que eu faço? Como é que eu começo? O que eu faço? Além das caminhadas, como é que é esse processo? O que você acha?
Isso. Aí lá no Pilates a gente vai começar fortalecendo o grupamento muscular, né? Das pernas, principalmente, até para evitar lesão nas articulações do joelho, nas articulações do tornozelo, evitar dor na lombar, até por conta da carga da mochila, e muita mobilidade articular, né? Para poder prevenir as lesões. Entendi. Normalmente aqui na associação aqui do Rio de Janeiro, quando a gente faz as caminhadas mensais, tem uma peregrina muito querida nossa, diretora da associação, ela sempre tem a preocupação de fazer os alongamentos, né? Alongamento é importante para o peregrino durante o processo do dia a dia, ou seja, durante a peregrinação é importante para o peregrino alongar antes, durante e depois, ou só antes e depois? Como é que é isso? No início eu recomendo muito fazer a mobilidade articular, né? Porque a mobilidade ela trabalha a articulação como um todo, não só. O alongamento ele só trabalha a flexibilidade do músculo, a mobilidade articular ela trabalha a flexibilidade mais força. Então eu acho mais importante nesse momento. Mas o alongamento ele relaxa também a musculatura, então no final é bom dar aquela esticada para deixar o músculo mais relaxado. Entendi. Então, depois de um processo estressante de caminhada durante 25 quilômetros, os músculos agradecem se a gente fizer as pernas massagem também. Tiver uma massagem, se fizer um alongamento, é bem-vindo esse processo, é isso? Exatamente. Sabe que eu cheguei a andar com os amigos, que são meus amigos até hoje, no caminho lá em 2022. Eu esqueci de falar, pessoal, eu fiz o caminho em 2022, tá? Há 2 anos atrás. E eu cheguei a andar com o pessoal de Santa Catarina, né, lá de Florianópolis, e o pessoal me acolheu no grupo deles, eram 5 pessoas, era um mineiro e 4 de Florianópolis, e eles na hora de caminhar, antes de iniciar, eu já conheci eles já na metade do caminho, e na hora de iniciar a caminhada, quando eu ia caminhar com eles, eles faziam alongamento, né? Um deles fazia alongamento, né, cara? Aí eu falava assim, caramba, bicho. Eu falei assim, porra, não vou fazer alongamento, não. Aí o pessoal fala, não, faz alongamento, Zé, faz alongamento. Aí eu até fiz algumas vezes, né? Mas eu entendo perfeitamente da importância do alongamento. Hoje eu entendo a importância do alongamento nesse processo. E até para evitar dores e lesões, ajuda na manutenção das dores. Ajuda, né? Sim. Ajuda bastante, alivia bastante a dor. Então, beleza. Além das pernas, olha só, a gente fala muito na caminhada, quando a gente fala de pés e pernas, né? A gente fala de joelho, pés e pernas. Além das pernas, você até falou do core, né? Quais são as outras partes do corpo que devem ser fortalecidas para suportar uma caminhada de longa duração. Então, além das pernas, o core também é importante. Fortalecimento de glúteo, fortalecimento de abdômen. Tá. Abdômen também é importante? Importante. Então, assim... então, galera, olha só, o pessoal que está acima, o pessoal que está vamos dizer, que não costuma fazer abdominal, né? O pessoal ele é bem importante para estabilizar a coluna. Entendi. Então, assim, ou seja, é um conjunto de coisas, né? Sim, não é uma coisa isolada, não é isso? Exato. E às vezes a gente vê muito peregrino falando assim, vou caminhar, vou treinar a caminhada, é isso, é aquilo, tal. Mas, na realidade, o corpo humano é um conjunto, é um sistema... Ele é todo interligado, né? A musculatura, tudo interligado. Entendi. E aí você deve se preocupar ter essa consciência, né, corporal e de se preocupar com tudo aquilo, né? Como um todo. Como um todo, uso né? daqueles bastões. Como é que é o nome dos bastões? Bastões de caminhada ou sticks, né? É importante também para ajudar a estabilizar. Até o calçado adequado, uma botinha para evitar entorse. Beleza. A gente usa, muitos peregrinos usam bastões. Tem peregrino que não gosta de usar 2 bastões. Eu usei 2 e para mim foi maravilhoso. Excelente. Né? Às vezes o peregrino tem até às vezes tem até uma resistência porque nunca usou bastão, né? Eu nunca tinha usado bastão. Eu comprei o meu lá um dia antes de caminhar. E na loja, porque eu não podia embarcar com ele no avião, com bagagem de mão. Tinha que despachar. Aí eu ia ter que despachar minha mochila, ia ser complicado. Então todo mundo orientava na época a comprar lá. Então eu comprei meu bastão lá e assim, eu falei, cara, nunca usei isso. Aí eu perguntei para a moça da loja, lá na França, no Saint-Jean. Eu falei, como é que eu uso? Aí ela me deu uma aula de 10 minutos de como usar o bastão. Eu falei, beleza. Aí comecei a caminhar no dia seguinte, aí enquanto tropeçava no bastão, o bastão esbarrava na perna e tal. Mas em alguns quilômetros, foram 25 quilômetros no primeiro dia, em alguns quilômetros, nos primeiros 1 quilômetro, primeiros 2 quilômetros, 3 quilômetros, cara, o bastão já fazia parte do meu corpo, né? E eu já sentia
o auxílio que o bastão dá para o peregrino na parte de equilíbrio, na parte de, né, para não desequilibrar, como você falou, Sim. para dar um Até porque o suporte. terreno é muito instável, né? Então, Exatamente, ele dá uma ajuda. exatamente. Nas subidas, né, você usava o bastão como apoio e nas descidas, principalmente, para te apoiar, né, e você não escorregar, e você Até para dar uma não estabilizada, que a descida força muito o joelho, né? força Então, ele muito dá o uma joelho. segurada. Então, pessoal, vocês que têm problema de joelho, alguém já botou aí, eu acho que o Antônio botou que tinha problema de joelho, aí chegamos ao assunto do joelho. O joelho é um capítulo à parte, né? Isso. Porque é o seguinte, o joelho é um capítulo à parte. Eu, no primeiro dia, eu achei que eu tinha me ferrado com o meu caminho, porque eu subi, para quem não sabe, para quem está chegando agora, quem faz o caminho francês atravessa a primeira etapa de Saint-Jean, na França, até Roncesvalles, você faz uma subida de até 1.400 metros de altura em 18 quilômetros. Vai até 1.400 metros de altura, depois você desce, é muito íngreme a descida, para o meio de uma floresta cheia de pedras. É uma trilha mesmo. Aham. E aí, na subida, foi beleza, né? E aí, quando eu desci, né, na trilha, eu comecei a sentir meu joelho. E eu falei assim, caramba, quando eu cheguei em Roncesvalles, eu falei assim, caramba, eu acho que eu me quebrei logo no primeiro dia, né? Acabou que eu tomei remédio, um remédio para dor, né? O Antônio, bota aí a tua pergunta, já faço. E aí eu tomei remédio para dor, aí no dia seguinte comecei a caminhar, botei a joelheira, caminhei, capengando e tal. Aí quando eu cheguei, ninguém conta isso não, isso aqui foi um erro meu, mas eu cheguei na farmácia na segunda etapa, cheguei na farmácia numa cidade chamada Zubiri. Aí, doutora, eu cheguei e perguntei assim para a farmacêutica, ó, eu estou com dolor, no meu espanhol ridículo, eu estou com dolor no joelho. Aí ela falou assim, dolor. Aí ela falou assim, só posso te receitar, não tem receita, eu só posso te dar alguma coisa em dose baixa. Eu falei, tá, qual a dose baixa? E aí ela falou assim, me deu um ibuprofeno de 200 miligramas e me deu, não estou fazendo promoção do ibuprofeno não, gente, pelo amor de Deus. Me deu, Tá patrocinando. não está patrocinando não. Me deu um ibuprofeno de 200 miligramas e me deu um spray para passar. Aí sabe o que aconteceu? Eu já saí da farmácia pesquisando no Google, assim, qual a dose máxima de ibuprofeno que um ser humano pode tomar no dia. Aí a dose era 800 miligramas. Eu Você tomei, cara, colocou 4 quatro. comprimidos. Tomei 4 meses. Tudo bem que a dor O passou. gelo é muito Beleza. importante, porque ele é anti-inflamatório e analgésico, né? E é um anti-inflamatório Exatamente. natural. Exatamente. E o gelo é importante depois da chegada. Eu cheguei a usar gelo também, né? E assim, eu acho que o joelho é um caminho, é um capítulo à parte, porque muita gente, né? Acho que na sua clínica diária, você deve ter muito caso com o pessoal com problema de joelho, Sim, né? Quadril, sim. joelho, esse tipo de coisa, né? Quadril, joelho, lombar, tornozelo. Tem de tudo Então um tá, pouco. de tudo um pouco, né? É esse o público que faz o caminho de Santiago. O Antônio botou aqui uma pergunta que é o seguinte: existe algum tratamento preventivo para aliviar possíveis acidentes musculares ou articulares? A Aí, mobilidade Antônio, articular. A gente fazer como um é que... trabalho de mobilidade articular, ele é preventivo para qualquer tipo de lesão. Entendi. Como é que é, por exemplo, dá um exemplo de exercício de mobilidade articular. Tem como dar um exemplo, assim, para a gente ter uma ideia? Depende. Assim, são movimentos. O alongamento ele é passivo. Tá, Ele pode ser até ativo, mas normalmente é mais estático, né? tá, Agora, a mobilidade, você vai fazer um exercício de forma dinâmica com o próprio peso do corpo, tá, tá. Entendi. entendeu? É aqueles que a gente faz, por exemplo. Quando você é, agacha, vai para um lado e para o outro. Tá, entendi, perfeito. Tem uns que quando a gente vai fazer braço também, que tem aquela tira que fica pendurada e você usa o próprio peso do corpo para fazer exercício, é tipo isso? Mas Seria aí é tipo isso? exercício, aí você está usando a resistência, aí já é fortalecimento Ah, muscular. Não, você não hum, vai, não vai fazer força. É o próprio peso corporal mesmo. tá. São exercícios dinâmicos. Não... Hum, É tipo um alongamento, só que ele tá. é dinâmico. O alongamento ele é mais estático. Entendi, E é perfeito. aquilo que eu falei, acho que eu já falei no início. O alongamento você só trabalha a flexibilidade muscular. Tá. A mobilidade não, ela é da articulação, não é do músculo. E ela trabalha a flexibilidade mais força. Então você Hum, acaba prevenindo a lesão. O ideal é fazer antes de qualquer exercício de força, é bom você treinar a mobilidade.
Na verdade, o ideal Ah, é todo dia você acordar e fazer um pouquinho de mobilidade, né? entendi. Então, peregrinos, acordem todo dia mais cedo e façam um pouquinho de Meia mobilidade. hora antes. Façam um pouquinho de mobilidade, né? E se Ah, preparem para o caminho, né? Se preparem previamente, se planejem, né, para o caminho de Santiago e durante o caminho vejam as dicas aí da doutora Marcela para que você possa percorrer o caminho. Então, o peregrino agora, na semana passada, a gente falou de meditação, né? Ou seja, de fechar os olhos e respirar, né? hoje Fechar eu só os tô olhos, se falando para fazer conectar. um monte de exercício. Pô, agora é fazer Você exercício. expulsa Então, da live. ah, então agora é o seguinte, o peregrino já vai com uma série de incumbências para o caminho, para o seu dia. Antes de começar a caminhar, amigo, você vai, medita, e antes de começar, você faz um exercíciozinho de mobilidade muscular para que você possa caminhar, né, direito, não é isso? Isso aí. Muito bem. Então, olha só, viu como é que não é fácil fazer o caminho de Santiago? E pior que de tudo, tem muita gente que vai para lá, nem se prepara. Você Tem que se falou muito bem preparar, da é. questão. Você falou muito bem na questão da bota. Existe no nosso meio peregrino sempre assim, um questionamento. Quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha, né? Aham. Então tem um questionamento e uma discussão entre todos os peregrinos que é tipo assim, Flamengo e Vasco. Prefere bota ou tênis? Existe isso assim, a dar com o pé. Ah, eu uso bota. Ah, eu uso tênis. Ah, eu uso bota. Eu uso tênis. Então, assim, existe uma controvérsia muito grande nisso. Eu, particularmente, eu passo a minha experiência. Cada um tem seu livre-arbítrio. Você falou da bota. A bota te dá mais uma estabilidade no tornozelo, Eu correto? acredito que para a estabilidade do tornozelo, sim. Porque como o terreno é muito inconstante, tem pedra, tem buraco, então a bota vai te estabilizar mais. Isso aí. Eu torci o pé 2 vezes no caminho. Torci não, meu pé dobrou 2 vezes no caminho. Em 2 descidas em pedras, meu pé dobrou Eu duas imagino que tenha vezes. muito entorse, né, durante o caminho. Exatamente. E essas entorses podem tirar o pé no caminho. Só que é o seguinte, eu torci o pé, mas o meu pé estava estabilizado pela bota. Aí, Então eu sempre, devido às diferenças de terreno, como a gente falou lá no começo, né? As inúmeras características de terreno, é claro que se tu vai andar no plano, pô, gostaria de ter um tênis de caminhada. Só que a bota, ela te dá um leque, né, de opções, né, ela está pronta para todo tipo de terreno. E as botas hoje estão muito modernas, né? Então as botas têm palmilha, estão confortáveis, e aham. aí você te permite caminhar E com bastante óbvio que tem que conforto. fazer um fortalecimento muscular também para poder prevenir isso, né? Da Exatamente. musculatura do tornozelo. Mas a bota ajuda com certeza. Exatamente. Além de fortalecimento muscular, usar a bota e, como nós falamos, do treinamento antecipado, né? De 3 meses a 6 meses treinando nas caminhadas. Você que vai treinar aqui no Rio de Janeiro ou na cidade grande que você mora, em qualquer cidade, antes de ir para o caminho de Santiago, o que você faz? Você vai treinar com o quê? Com a sua bota, né? Para maciar a sua bota. Isso. O ideal Né? é já treinar com o calçado que você vai, para você poder adequar o seu pé, né? A bota passa a ser, faz parte do seu corpo. Eu, quando treinava aqui no Rio de Janeiro, assim, caminhava muito, né? E comecei a maciar minha bota 3 meses antes de realizar o caminho. E, assim, quando faltava, tipo assim, 2 semanas antes de realizar o caminho, eu não largava minha bota em lugar nenhum. Eu ia com ela, minha bota, cuidado, porque a minha bota já estava velha, já Companheira. estava amaciada. Você imagina se roubam minha bota, imagina se roubam minha bota e eu ia ter que comprar uma bota nova para ir do caminho. Não, porque é a minha bota velha, né? Exatamente. Muito bem, então beleza. Então falamos da bota, falamos do tornozelo, falamos da questão do fortalecimento da musculatura das pernas, né? Então Uhum. tá. Caminhar longas distâncias exige um bom condicionamento cardiorrespiratório. Quais são as atividades que ajudam a melhorar essa resistência? Você falou da Atividade questão. aeróbica, bicicleta, até natação. A natação também é uma boa, né? É, a parte Ah, legal. respiratória, sim. Entendeu? E quantas vezes por semana é necessário, assim, ideal para fazer um treino aeróbico, como caminhada ou corrida para uma preparação Eu ideal? Assim, quantas indico vezes na semana? alternar um dia de fortalecimento e um dia de aeróbico. Ah, é?
Então, assim, a gente está falando o quê? Vai treinar 5 dias por semana, né? Pode treinar Todo 3 dias dia. num e 2 dias no outro. Treina 2 dias. Não, mas, Tô mas olha querendo só. demais, né? Não, tá não. Sabe por que você não está querendo demais? Porque o peregrino, o que ele faz aqui no Rio de Janeiro? Vou treinar para o Caminho de Santiago. Aí ele vai fazer caminhada sábado e domingo. Entendeu? Aí passa a semana inteira sem Sem caminhar. fazer Eu sei nada. que é difícil. Aí depois vai no outro final de semana, vai caminhar. Isso não é preparação, e não, na boa, isso não é preparação física. Tinha Exato. uma amiga minha que, quando estava se preparando para o caminho, ela saía do trabalho, ficava 8 quilômetros da casa dela, ela saía do trabalho, botava a bota e ia andando até a casa dela, entendeu? Todo dia, todo Aham. dia. Então, fazer esse exercício todo dia. Era um trecho menor do que a gente encontra no caminho, mas ela fazia esse trecho todo dia. E muitas vezes o peregrino, ele fala assim, eu vou caminhar dia sim, dia não. Beleza, já é melhor. Caminhar dia sim, dia não, depois fazer fortalecimento nos dias e tal. Mas o detalhe é o seguinte, o peregrino não para. O peregrino tem as dores, eu tive a dor no joelho, só que o problema era o seguinte, no dia seguinte eu tinha que acordar e já caminhar os outros 22, 23, 28 quilômetros, eu tinha que fazer isso. O peregrino não pode parar, né? Então, Uhum. assim, a gente caminha, a gente sabe que é o seguinte, estou com dor, eu tenho que entender o meu corpo, eu tenho que aprender com as minhas dores, entender as minhas dores, o que elas significam e qual a importância delas no meu projeto, ou seja, É, no meu caminhar, né? E aí a exatamente. A gente gente tem que respeitar o corpo, né? E fazer tem um treinamento direcionado treinamento para as direcionado, limitações de cada um. exatamente. E por falar em limitações, uma das lives que nós fizemos foi assim, porque tem desmedo peregrino? Ou seja, as pessoas querem fazer o caminho de Santiago e tem muito medo, né? E eu relacionei vários medos. E o principal, que a gente fala com meus amigos, né, sobre caminho de Santiago, né? Assim, o cara fala assim, porra, mas peraí, eu não consigo, são 25 quilômetros, 20 quilômetros por dia, eu não vou conseguir andar tudo isso. E na estatística, o maior número de peregrinos estão na faixa de 45 anos para cima. Né? Aham. Então, isso é uma tendência, que as pessoas estão. A hipótese, são várias hipóteses que levam a isso, mas Sim. as pessoas estão esperando um momento de vida onde elas estão mais maduras para poder se Estabilizadas aventurar. também, né? E a questão financeira, né, de uma independência, para poder fazer o caminho de Santiago. Então, assim, essas pessoas têm muita insegurança. Eu tenho amigos de 60 anos, 65 anos, 68 anos, que só de nos escutarem falar aqui, eles ficam cheios de vontade. Então, a pergunta que eu faço para você é a seguinte, é possível? Essas pessoas têm que ter medo? Eu acho que essas pessoas... O que você acha? Essas pessoas têm que fazer um planejamento, mas não precisam ter medo, não, né? Não, não tem que ter medo. É um trabalho mental também, né? Não é só físico, é psicológico também. Você tem que trabalhar na sua cabeça. Se você tiver com foco, vai em frente, vai atrás do objetivo, né? Isso, é isso aí. Então, as pessoas que estão nos assistindo agora e que têm mais idade e que queiram fazer o caminho de Santiago, é claro, é possível. Siga, vá no médico, né? Faça um check-up médico, porque é uma atividade física, né? Procure, né, uma profissional como você, né? Procure você para fazer uma avaliação e para poder realmente fazer um programa de treinamento destinado a isso, que é possível do peregrino fazer. O Hélio botou aqui, qual o endereço dos estúdios de Pilates e o telefone de contato? Hélio, já já a gente vai botar isso. Eu vou pedir para Eu a vou te doutora passar tudo Marcela. direitinho, né? Você coloca na legenda. Coloco na legenda, pode deixar. Eu boto lá na legenda, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, não, por enquanto não, tá tudo bem. Então vamos lá. Beleza, aqui, ó. O Antônio Vicente, banho para aliviar as dores da caminhada funciona? Deve ser frio ou quente? Boa pergunta. Aquela banheira de gelo que os atletas costumam usar, geralmente é para prevenir, né? Para prevenir as lesões. Tá. Você já entra na banheira antes de começar a sentir dor. Então, o gelo ele é anti-inflamatório e ele é analgésico. Então, você consegue, de repente, diminuir a inflamação antes dela chegar.
Mas eu acredito assim que no final da caminhada, depois de todos os dias, um calorzinho relaxa a musculatura, né? Entendi. O Então, calor ele beleza. aumenta a lubrificação local e aí consegue relaxar mais a musculatura. Mas em Entendi. questões de lesão, para prevenção de lesões e inflamações, o gelo é melhor. Entendi. Viu, Antônio? Viu? Depende do caso, mas As em primeiras princípio. 72 horas eu aconselho até gelo. Ah, tá. Nas primeiras etapas do caminho, com aquelas dores, um gelinho para precaver e depois um calor para relaxar, é isso, tipo isso? Não, até o final do caminho, Ah, né? As primeiras 72 horas após o caminho, eu recomendo até o gelo. tá, Porque você faz o caminho todo dia, então quando acabar, assim, os 3 primeiros dias, o gelo anti-inflamatório e tá. analgésico. Mas aí depois, para dar aquela relaxada, Entendi. um Tem uma, calorzinho. tem uma cidade que eu não me lembro qual foi o nome, uma cidade maravilhosa no caminho. Antônio, se tu lembrar, tu me fala, tá? Aquela que tem um albergue brasileiro lá, de brasileiros. Depois eu boto na legenda o nome da cidade. Cidade maravilhosa. Cidade, quando você desce na cidade, e ela vem justamente depois de uma descida cruel demais, né? Com muita pedra solta, muita coisa. Eu vou botar foto também. O pessoal que vai assistir no YouTube Uhum. vai ter a foto da descida, da trilha, das pedras, e vai ter a foto da cidade. A cidade, quando você entra, tem uma ponte e um rio de pedras. Um rio maravilhoso. As crianças, aí tu vê as crianças brincando, cachorro no rio, as pessoas tomando banho no rio e tal. Maravilhoso. E aí o que acontece? Água é gelada, né? Aham. Água é gelada, né? Então, cara, a gente vê muitos peregrinos botando o pé dentro, tirando as botas e botando os pés dentro da água, justamente, né? Para aliviar essas dores, né? Para ajudar no alívio dessas dores. Beleza. Então é isso. Depois eu me lembro o nome da cidade, gente, que eu esqueci. Eu sempre me esqueço. Não é Porto Marim, não, é outra. Tá, já me perguntei quantas vezes. Quais são as lesões mais comuns, assim, que você acredita que o peregrino possa ser submetido, assim? Entorse de tornozelo, que a gente falou, tendinite, tanto de joelho quanto de tornozelo, lombalgia, que é dor na região da lombar, até por conta do excesso de peso e pelo terreno ser íngreme também, né? Você acaba compensando, forçando um pouco a lombar. Eu acho que são as piores. De repente, uma canelite por andar muito, Tá, que é a dor na parte anterior, né? da Da canela, né? perna. Tá. Exatamente. Então, beleza. Agora é o seguinte, sabe que muito, assim, justamente a tendinite é talvez uma das patologias que mais tire o peregrino do caminho, né? As bolhas a gente tem, mas a gente anda. É As muita bolhas bolha também, exato. às vezes acontece. E aí, às vezes não, muitas vezes acontece. E aí o que acontece? Aí o peregrino tem as tendinites, mas a bolha você caminha, você dá teu jeito na bolha. Agora, a tendinite, quando acontece, você realmente tem que ter esse cuidado. E às vezes você tem que, ou te tira do caminho, ou você tem que fazer uma parada estratégica e ficar, né, um dia ou 2 dias parado para tentar com gelo, né, para tentar tomando medicamento, ir no hospital, ir no médico, para tentar se recuperar, para poder continuar a caminhada. Continuando. E a importância também é do peregrino, é isso que a gente fala, né? A peregrinação é um ato de humildade, né? Um ato de você se conhecer, né? De você aprender a se conhecer, como eu falei lá no início, conhecer o seu corpo. Porque, por exemplo, se você está sentindo uma dor, se você sente uma dor, o peregrino tem a oportunidade, hoje em dia, de despachar a mochila dele até o final do trajeto, né? Uhum. Então, você pega de manhã e você despacha a tua mochila, contrata um serviço, e você despacha a tua mochila até a próxima cidade. Eu tinha, Ah, nem sabia. quando eu tive dor no joelho, e às vezes uma dor nas costas, ou às vezes estava muito cansado mesmo, né? A etapa anterior tinha sido muito dura, ou a etapa que eu iria fazer era mais de 30 quilômetros, mais de 29 quilômetros, eu falava assim, caramba, eu vou despachar minha mochila. Aí eu despachava minha mochila justamente para evitar essa sobrecarga e poupar o meu corpo, né? Sim. Isso é um ato de reconhecimento e um ato de humildade de você fazer isso. Então, aí aí você já tira um pouco, pelo menos durante um dia, você tira um pouco do sobrepeso que você tem e isso te poupa, né? Te ajuda muito nesse processo. É verdade. Então tá bom, botamos aqui quais são as lesões mais comuns. Deixa
Deixa eu ver aqui. A importância do alongamento e da flexibilidade nós já falamos, né? Quais exercícios de alongamento você falou, né? Você falou também de como incorporar as caminhadas de resistência em terrenos variados para simular as condições do caminho. Realmente a gente tem que fazer. E a pergunta é recomendável procurar acompanhamento com um profissional para fazer essa preparação? Ou seja, é recomendável procurar a doutora Marcela Veloso para fazer... Claro. O Pilates, Então, ele tá te bom, dá doutora. consciência corporal, te ajuda a trabalhar a respiração, trabalha a mobilidade articular, flexibilidade, alongamento, fortalecimento. Então, tá bem completo. Ah, beleza. Além disso, ainda aumenta a segurança, né? E é um trabalho mental aumentando a segurança. Isso aí, exatamente. Porque a cada dia depois do treinamento, ele vai sentindo o quê? Vai sentindo mais tranquilo, vai se sentindo mais confiante, né? Mais confiante, né? E isso vai aumentando a animação dele para fazer o caminho, né? Então, a pergunta era, qual a importância desse suporte especializado? Mas você já respondeu. Beleza. Estamos aqui chegando na final das nossas perguntas. Vou falar sobre... Muitos têm dúvidas sobre se conseguem fazer a caminhada, né? A gente até já antecipou isso, mas qual mensagem você daria para aqueles que querem fazer o caminho de Santiago? Mas antes, doutora, deixa eu lhe perguntar, eu já lhe convenci a fazer o caminho de Santiago? Olha, tô criando coragem ainda. Como você vai ter muito contato com muito peregrino, você vai acabar... Aí vai ficar mais fácil de convencer. Vai acabar sendo picada pelo mosquito do caminho e você vai ser contaminada pelo caminho, pela vontade de fazer o caminho de Santiago. Foi seu irmão que fez, não foi? Meu irmão fez, eu te falei, né? Falou. Meu irmão fez a parte de Portugal. Bacana. Show de bola, muito bom, muito bom. Então vamos lá, qual a mensagem que você daria para motivar essas pessoas a fazerem o caminho de Santiago? Eu li uma frase na internet, eu vou ler para você. A vida é um caminho a ser percorrido, que às vezes exige pressa, às vezes exige calma e paciência, mas sempre coragem. Aí, é exatamente isso. Então, peregrino, às vezes tem pressa, às vezes tem calma. No caminho, a gente fala que o tempo do caminho ele é completamente diferente. O caminho é um tempo de calma, né? Ou seja, você não, só o meu amigo Antônio que andou 40 quilômetros sem necessidade, com pressa. Né? Mas Mas é que ele está querendo ser meu paciente. Gente, eu tô falando, mas o Antônio tá aqui, tá? Não tô falando que ele não tá, não. Ele tá aqui nos assistindo, tá? E ele tá sempre aqui prestigiando a nossa live, ele é um grande amigo meu. Então, assim, e ele é preparado fisicamente. Ele fez os 40 quilômetros, ficou bem fazendo. Ele fez porque se sentiu bem fazendo, porque ele estava preparado fisicamente para fazer isso. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Assim, a pessoa... O peregrino, realmente, o time do caminho é um time diferente, né? E realmente ele tem que ter esse reconhecimento, essa humildade de reconhecer o que o caminho necessita, o que ele necessita do caminho, o que o caminho necessita dele, né? Ou seja, para fazer essa jornada. Muito bem. Vamos chegando no final da nossa live. Quando o peregrino... peraí. Faltou uma pergunta aqui, olha só, importantíssima. Mas se bem que você já falou, quando o peregrino já está no caminho, quais os cuidados diários do corpo são importantes para evitar lesões? Você falou do gelo, né? Mobilidade articular e o gelo. E o gelo. Deixa eu fazer a pergunta, aqueles sprayzinhos funcionam? É um paliativo, né? Um paliativo, né? Ajuda, né? Dá uma ajudada. Tudo ajuda, né? Tudo ajuda, né? É isso aí. Mas o nosso corpo então é uma máquina. A gente, se tiver com a musculatura fortalecida, você pode ter certeza que é o melhor resultado. Exatamente. Então fortaleça a musculatura para não precisar, como eu, do sprayzinho e do ibuprofeno. Eu não ia falar o nome, não ia falar, não. Mas já falando do ibuprofeno, do sprayzinho e do gelo, né? E do gelo. O gelo pode ter, paliativo pode ser, né? O gelo é natural, né? Tá ótimo. É isso aí. Muito bem. Então, suas palavras e considerações finais aqui na nossa live, doutora, para aqueles peregrinos, você já leu essa sua frase aí inspiradora. Nos conte aí dos seus
dos seus estúdios, onde é que eles são, e eu vou botar depois nas observações aqui nas mensagens da live, e lá, quando essa live ficar gravada, lá nos comentários, eu vou botar os dados, né, os seus dados tanto do estúdio de Vila Isabel e de Ipanema. Tá Mas se você ótimo. quiser já antecipar ao O de Vila local... Isabel fica na 28 de setembro, em frente ao Hospital Pedro Ernesto, no número 44, sala 211. E o de Ipanema fica na Visconde de Pirajá, número 156, sala 702. Ele fica entre o metrô da General Osório e da Nossa Senhora da Paz. Então, assim, é um ponto bom. Até para ir de metrô, né? Ah, sim, com certeza. Ótimo, então. Ótimo. Então, para Quem aqueles morar peregrinos... perto, é pertinho do metrô. Beleza. Para aqueles peregrinos que estão no Rio de Janeiro, temos duas opções, ou em Vila Isabel ou em Ipanema. Não é E de Vila isso? Isabel tem estacionamento gratuito no prédio, hein? Ah, é verdade. Vila Isabel tem estacionamento gratuito no prédio, pode ir de carro, é só chegar, falar com a sala que vai, e você tem o período de estacionamento lá, e é gratuito, né? E é gratuito, isso é importante. Beleza. Eu de Ipanema não preciso estacionar. Ipanema pode vir de metrô, General Osório, tá tudo certo. Pertinho dos dois metrôs, das duas Beleza. estações. Beleza. Mais alguma consideração, doutora? Mais alguma dica para os nossos peregrinos? Ou a gente conseguiu, acho que a gente conseguiu abordar tudo, né? Abordamos bastante coisa. É muito foco, né? Trabalhar a mente. A parte espiritual também, né? Isso. E eu queria agradecer o convite mais uma vez. Pô, a honra foi nossa tê-la aqui conosco. A gente fala muito da necessidade. Ao mesmo tempo que a gente fala da necessidade de planejar o caminho, a gente fala também que existe o caminho, o peregrino deve dar ao caminho a oportunidade de uma certa flexibilidade. Mas no caso da preparação física, é fundamental o planejamento e a preparação física, tá? Porque quem vai para o caminho sem se preparar fisicamente, sem se consultar com um profissional especializado, sem buscar essa ajuda profissional para uma orientação e uma preparação física, ao chegar no caminho, vai sentir as dores do caminho. Vai sentir. Aliás, todos vão sentir as dores do caminho, mas quem não se prepara vai sentir muito mais as dores e ainda vai correr o risco de não conseguir concluir o caminho. De ter alguma lesão no meio, né? Exatamente. Então, quer dizer, é fundamental esse planejamento e essa preparação antecipada para o peregrino, porque é sim uma atividade física. E por isso que a gente fala também, deve-se procurar, quem já tem mais idade, deve procurar um cardiologista, né? Fazer um check-up, né? Um check-up com o seu médico, né? Fazer um check-up com o seu médico, porque é uma atividade física. A gente, quando entra para academia, não é? A gente não tem que ter um atestado médico, né? Fazer um check-up, né? Sim, não é isso? sim. Então, assim, deve-se procurar também um médico para fazer esse check-up. Já aconteceram casos no caminho de óbitos, né, justamente por questões cardiovasculares, né, e etc., né, justamente por causa do esforço físico. Então, é importante que o peregrino se prepare para fazer isso. Então, é sim uma atividade física, ou seja, o peregrino... Hoje nós estamos falando de preparação física. Semana passada a gente falou da meditação, que é uma preparação mental e também espiritual, né? Então o peregrino deve se preparar em todas as vertentes. E quando o peregrino faz isso, ele consegue potencializar tudo que o caminho, todos os aprendizados e todas as vivências que o caminho tem para entregar para ele. Então, assim, prepare-se, né? Prepare-se para dar oportunidade ao caminho, e a gente fala no plural, para quem está chegando a primeira vez, a gente fala o caminho, mas são várias possibilidades de caminho. Né? E a gente fala, poxa, você tem que dar oportunidade aos caminhos para eles te ensinarem. E quando eu falei agora 2 caminhos, eu me lembrei, que teve uma pergunta anteriormente, o Antônio está se preparando para o caminho primitivo. Lembra que eu comentei contigo, o caminho primitivo é cheio de altos e baixos, montanhas? Baixos. Lembro. Então, o peregrino, na hora do planejamento também, na hora da escolha do trajeto que ele quer fazer, ou seja, se é o caminho português, como seu irmão fez, um dos caminhos portugueses, se é o caminho francês,
se é o caminho inglês, se é o caminho primitivo, se é o caminho de inverno, o peregrino, na hora de planejar, o peregrino deve saber o que ele vai enfrentar, né? Justamente para chegar para um profissional como você e falar assim, cara, eu vou enfrentar isso, me ajuda. Né? O que é que eu preciso fazer, exatamente. Né? Me ajuda. Então, o peregrino deve se planejar, porque as características do caminho são diferentes, são bastante diferentes. Não só em terreno, como em frequência de peregrinos, quantidade de albergues e tudo mais, mas isso é papo para outra live. Então tá bom, doutora. Então tá bom, doutora. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o carinho e a sua presença aqui conosco, uma grande honra. Às pessoas que estão aqui conosco, essa live ficará gravada no Instagram e eu tô editando vídeo e colocando esta live também no YouTube, na nossa página, a Sociedade do Caminho, tá? Quando eu edito o vídeo, eu boto foto do terreno, eu sempre boto as fotos, né? E aí, assim, para o peregrino que está nos escutando, ele além de escutar a nossa live, o nosso bate-papo aqui, ele vai estar dando uma olhada no terreno. Quando eu falo que é pedra mesmo. Quando eu falo que é lama mesmo. E ele vai ter uma noção exata do que ele está programado a enfrentar. Então é isso. Gostaria de agradecer, desejar a todos aí uma boa noite. Doutora, suas considerações finais, por gentileza. Boa noite para você. Boa noite, gente. Muito obrigado por ter assistido, né? A gente sabe que todo mundo está muito ocupado hoje em dia, né? E esse é um horário um pouco delicado, tarde da noite, e um monte de gente aqui nos assistindo. Eu queria agradecer. Muito obrigada, tá, gente? Valeu, doutora. Obrigado. Agradeço a todos em nome da Sociedade do Caminho. E nós vamos encerrar nossa live agora, mais uma vez agradecendo a doutora. Um grande abraço, doutora. Obrigado pelo carinho, obrigado pela participação aqui conosco. Muito obrigada Foi ótimo. Foi você pelo convite. Tá joia. Um grande abraço, tá? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.